Olá, essa é a segunda aula do blog Fale em Russo. E nessa aula aprenderemos as utilidades de um sinal duro e brando e vamos aprender as vogais, como pronunciá-las de forma correta. Vamos conhecer o sinal duro. O sinal duro, que é o tvrдый знак, é um sinal que não é muito utilizado dentro de algumas palavras, mas a sua função é manter o som duro da consoante diante de uma vogal branda, ou seja, as vogais que têm dois sons, ya, yo, yu e e. Então, vamos ver esse exemplo para ver como age o sinal duro. Подъем, подъем. Подъем significa subida. Agora vamos conhecer a função do sinal brando. O sinal brando ajuda a gente a pronunciar de forma correta as palavras. E ele também nos indica que a consoante anterior é branda. Ou seja, vamos ver o exemplo para entender o que eu quis dizer. Vamos ver essa palavra que não contém o sinal brando. Семя. Семя. Sem o sinal brando, ela significa semente. Agora, a palavra com sinal brando entre o M e o IA. Vamos lá. Семя. Семя. Vamos ver? Diferença? Семя. 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 Семя e семя. Muito bem. Revisando, sinal duro deixa a consoante anterior mais dura, como подъем, e o sinal brando deixa a consoante anterior mais branda, ou seja, семья. Agora nós vamos conhecer as vogais russas. Como já foi mencionado na aula do alfabeto, o alfabeto russo tem 10 vogais, que são A, O, U, I, E, Ya, Yo, Yu e E. Vamos dar mais uma revisada. A, O, U, I, Ya, Yo, Yu e E. Mas os sons que nós ouvimos são somente das vogais A, O, U, I e E. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque na pronúncia as outras 4 vogais, ou seja, Ya, Yo, Yu e E, possuem dois sons. Vamos ver essa pequena tabelinha para mostrarmos o que eu estou tentando dizer a vocês. Temos a letra и краткое e mais o outro som que fará a junção dos dois sons para a vogal se tornar um ditongo. Vamos lá, conhecer a pronúncia corretamente dessas vogais. Ya, Ya, Yo, Yo, Yu, Yu, Yu e E. E E. Agora nós vamos conhecer algumas regras de pronúncia para nos ajudarmos a pronunciar corretamente as vogais dentro de uma palavra russa. Vamos conhecer a primeira regra, a regra A1. As vogais podem ter dois sons quando forem a primeira letra da palavra, aparece depois de uma vogal e estão em frente dos sinais brando e duro, ou seja, mягкий знак e твердый знак. Vamos ver os exemplos. Ехать, ехать, ехать. Primeira letra da palavra será pronunciado com dois sons. Segundo exemplo.
aparece depois de uma vogal. Zaierhat. Zaierhat. Será pronunciado com 2 sons. E o último exemplo, a vogal aparece depois do sinal brando, então será pronunciado como 2 sons. Druzia. Druzia. Segunda regrinha, a regra A2. Pode ter um som e modificar a consoante anterior. Ou seja, podem deixar a consoante anterior mais branda. Muito bem. Quando isso acontecer, eu colocarei um apóstrofo para representar que a consoante ficou branda, para ficar a facilidade do aprendizado. Vamos ver. Liuk. E também acontece isso com palavras de origem estrangeira. Vamos ver o exemplo aqui. Atelier. Atelier. Vamos ver a terceira regrinha, que é a regra A3. Representa um som e não afeta a consoante anterior, ou seja, a consoante continua dura e a vogal será pronunciada com um som. Para essa regra, a gente deve saber quais são as consoantes que são sempre duras. Esta regra se refere às consoantes j, sh e ts. Ou seja, essas consoantes não são brandas, nunca jamais serão brandas, sempre serão duras. Ou seja, as vogais que aparecerem depois dessas letras sempre terão somente um som. Vamos ver os exemplos. Shepchet. Shepchet. Antes a vogal vem depois da letra sh, então será lido como é. Shepchet. Shepchet. Outra palavra. Женский. Женский. A vogal ie antecede a consoante j, então será lido como é. Женский. Último exemplo. Sunny. 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 A vogal ie vem depois da consoante s, então será lido como é. Sunny. Agora nós vamos conhecer uma particularidade das vogais ie e da vogal o. As vogais ie e o mudam de som da sua pronúncia quando estão em posição átona, ou seja, quando não estão na posição tônica da palavra. No russo nós temos um pequeno problema. Nós não sabemos quando a vogal é tônica, porque no idioma russo não existem acentos gráficos. A gente tem que aprender a pronúncia correta de cada palavra, onde é a sílaba tônica correta da palavra, para nós não errarmos o significado da palavra e não errarmos o contexto de uma frase russa. Mas isso mais para frente eu explicarei. Vamos ver aqui como as vogais ie e o, as vogais ie e o sofrem mudança na pronúncia. Quando a letra O está em posição átona, ele terá som de parecido com A. E quando a vogal ie estiver na posição átona da palavra, ela terá som de I. Vamos ver o exemplo? Ajok. Ajok. Podemos notar que a letra IO antecede a consoante J, então ela terá somente um som. E a letra IO também é tônica, então fazendo com que o O tenha o som de A. Então será Ajok. Ajok. Muito bem, gente. Por essa aula é isso. Espero que vocês tenham entendido. Treinem bastante os sons das vogais. A, O, U, I, E, A, I, O, I, U, I, E. E treinem, estudem, quer dizer, as 3 regrinhas que eu passei e a pronúncia da letra I e a letra O. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima das curvas.